Graças e paz, irmãos, bom dia. Mais uma vez nós estamos aqui para trazer uma pequena palavra para a nossa edificação, nosso crescimento espiritual e podermos manter um relacionamento nosso com Deus através da palavra. E uma das questões que nós temos que definir como cristãos é que nós fomos chamados para andar como Jesus andou. E isto, Jesus encarna-se, está conosco durante 33 anos, como humano, mostrando a possibilidade de nós termos um relacionamento com Deus perfeito, conforme Ele teve. E Ele convoca, quando nos chama para estar com Ele, é andar como Ele andou. Na primeira carta de João, que andou com Jesus, capítulo 2, versículo 6, diz assim: quem afirma estar nele ou em Cristo, também deve andar como Ele andou. Ele demonstrou para nós como o humano dependente de Deus e servindo a Deus deve andar. E uma das coisas que Jesus fazia e sempre fez era ter comunhão com o Pai, sempre olhando para o Pai, vivendo nessa dependência, nesse relacionamento, mostrando às pessoas que estavam ao seu redor que eles tinham um relacionamento íntimo com o Pai. E Ele queria que todos aqueles que seguiram a Ele, ou seguem a Ele, tenham esse mesmo relacionamento. João capítulo 17, versículo 1, nós lemos o seguinte texto: depois de falar essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, chegou a hora, glorifica teu Filho, para que também o Filho te glorifique. Uma intimidade, um relacionamento de intimidade, um relacionamento onde Jesus estava olhando para o Pai todo o tempo, porque Ele cumpria exatamente o plano de Deus e a vontade do Pai, se submetendo à vontade do Pai, sempre. A coisa mais interessante é que quando Ele está lá no Getsemane, Ele pede a Deus: se possível, passa de mim esse cálice, mas se não puder, seja feita a tua vontade. A vontade de Cristo estava associada à vontade do Pai. Era igual. Então, o que o Pai pensava e o que o Pai queria era o que Ele queria. Então, ele estava... havia uma intimidade, uma profundidade nessa questão da vontade. Por isso que o texto de João 8,39 nos diz assim: e aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, pois faço sempre o que lhe agrada. Então nós observamos que Jesus Cristo tinha este andar com o Pai, e Ele queria que todos aqueles que o seguissem tivessem esse mesmo caminhar com Ele. Ele falava do reino, testemunhava sobre o reino. Ele vivia testemunhando sobre o reino, e é isso que Ele quer que nós façamos, como nós vamos andar como Jesus, ou o andar de Jesus que nós temos que seguir. Uma das coisas é testemunhar sobre o reino. 1 Timóteo capítulo 1,15, o apóstolo Paulo, que foi um dos excepcionais seguidores de Jesus, que tentou andar como o próprio Jesus Cristo andou, que ele afirma: não mais eu, mas Cristo vive em mim, estava dizendo para Timóteo o seguinte: essa palavra é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Timóteo, testemunhe, fale de Jesus, porque Ele veio ao mundo para fazer isso. Essa era a missão de Jesus Cristo, era implantar o reino, testemunhando sobre o próprio serviço através da sua vida e testemunhando do reino de Deus. Jesus Cristo também, andando com Ele mostra também e faz com que nós tenhamos a necessidade de falar com Deus, conversar com Deus, expor para Deus as nossas necessidades, expor para Deus o nosso
sentimento, expor para Deus a nossa dor, a nossa angústia. Por isso que a oração tem muito no seu efeito. Então nós precisamos seguir a Cristo, porque ele era assim. Mateus 26, 39, ele nos diz: e adiantando-se um pouco, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Então ele tinha esse relacionamento, e é isso que nós precisamos ter no dia a dia, o relacionamento de oração, se quisermos andar como Jesus andou. Então nós temos que ter essa intimidade, e em especial quando nós fazemos isso, Jesus Cristo vai mostrar para nós que fazer a vontade do Pai era seu alimento. Como nós precisamos desenvolver isso no dia a dia. Fazermos a vontade do nosso Deus é como se fosse o nosso alimento. Por isso que nós precisamos de estar na presença do Senhor. No relacionamento, na briga que teve, ou na tentação que Jesus passou lá com Satanás, ele vai usar a própria palavra. E em Mateus 4,4 vai nos dizer: mas Jesus lhe respondeu, está escrito, nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então nós temos que ter esse tipo de relacionamento e nos alimentarmos do próprio Senhor em nossas vidas. Porque se nós vivemos desse jeito, nós vamos observar que se nós alimentarmos desse pão, o pão espiritual, nós vamos viver. Vamos ter uma vida nova, vamos ter uma vida em comunhão com o Senhor. Então, o andar de Jesus nos leva a segui-lo. E o andar de Jesus nos coloca olhando para o Pai todo o tempo, submetendo a sua vontade, falando de Jesus e testemunhando sobre o reino, vivendo uma intimidade na oração, e aí nós vamos desencadear em viver uma vontade do Pai no dia a dia. Então, esse é o andar de Jesus, que ele mostra para nós como humano e nos diz: olha, faça isso, que você estará andando como eu andei, ou eu ando. Que Deus nos abençoe a pensarmos e agirmos deste modo.